Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Vocês sabem que o Eterno, Ele escolhe, Ele chama pessoas para servir. Deus escolheu muitas pessoas. Escolheu no passado e escolhe ainda hoje. Levíticos capítulo 9 diz que Deus chamou Arão. Anteriormente, Deus tinha chamado Moisés para ser o grande líder do povo de Israel. Mas como as coisas foram crescendo, aumentando, havia necessidade de delegar algumas atividades. No capítulo 9 de Levíticos, você encontra Moisés chamando seu irmão Arão para uma função, para um trabalho especial. Alguns foram chamados para serem sacerdotes. A Lúcia hoje de manhã mencionou aqui na lição que alguns dons, algumas habilidades. Naquela lista que nós lemos no Novo Testamento não aparece sacerdote. Mas no Velho Testamento, no Antigo Testamento, Deus escolheu algumas pessoas para serem sacerdotes. E o sacerdote, ele devia ser um representante do Eterno diante do povo. Ele deveria fazer a intercessão, a mediação. Ele deveria orientar as pessoas no caminho, nos mandamentos do Senhor. Deveria interceder através dos sacrifícios que eram apresentados no tabernáculo. E Arão, irmão de Moisés, foi chamado. Ele, não somente ele, mas os seus filhos, para exercerem um ministério sacerdotal. Uma família especial, designada para um trabalho específico lá no santuário de Israel. E eles assumiram. Então, o capítulo 9 do livro de Levíticos, nós encontramos aí Arão oferecendo o seu sacrifício por si, em favor da sua família e em favor do povo. E eles assumiram então o ministério sacerdotal. Além de oferecer ali o sacrifício em favor de si, em favor do povo, nós temos ali a aceitação do Eterno com respeito àquela família que deveria agora, uma vez chamado, deveriam fazer o trabalho de Deus ali. Deveriam fazer tudo aquilo que Deus, o que o Eterno orientava, que o Pai do céu orientava. E então foram aceitos diante de Deus. Foi um dia de alegria, um dia de felicidade. Quando terminou o sacrifício, eles se sentiram felizes pelo fato de estarem diante do Senhor. A glória do Senhor, a glória do Eterno, ele foi manifestado ali, certo? A Bíblia menciona isso, que a glória do Eterno se manifestou e eles abençoaram o povo. Não somente Arão abençoou o povo, mas também Moisés abençoou o povo naquele momento. Toda a congregação, ela estava ali reunida. Foi um momento áureo do povo de Israel. E eu posso imaginar que quando Arão e Moisés, eles abençoaram o povo, não foi outra bênção senão aquela, o Senhor o quê? Que abençoe e que guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti, que levante o seu rosto e te dê a paz. Então vocês podem imaginar que momento áureo foi na vida de Moisés, mas principalmente na vida de Arão e também dos seus filhos. E a glória do Senhor se manifestou, que foi um sinal de aprovação. Nós temos no Velho Testamento, muitas vezes, quando Deus se manifesta. E a pessoa se sente feliz ao ver a presença de Deus. Nós hoje aqui estamos na presença do Eterno, quando nós realizamos a nossa adoração. E eles também tiveram essa oportunidade, estando na presença de Deus. Aqui no livro de Levíticos, no capítulo 9, diz que o fogo consumiu o sacrifício. E quando nós lemos isto na Bíblia, é uma demonstração de que Deus aceitou o sacrifício. Então, o sacrifício que Arão fez, ele foi aceito por Deus. Deus estava no meio do povo. Essa é uma cena maravilhosa, não? Nós temos assim a presença de Deus de maneira invisível. Eles tinham a presença de Deus em manifestações. E uma delas
foi através do fogo que consumiu o sacrifício. E o capítulo 9 do livro de Levíticos, ele termina dizendo que o povo, ele se rejubilava. O povo estava feliz. Por isso que todas as vezes que nós estamos na presença do Eterno, nós devemos estar felizes. É um momento áureo na nossa vida. É uma oportunidade que acontece unicamente aos sábados, quando nós adoramos, e em outras atividades também, mas principalmente quando nós estamos em adoração diante de Deus. Aquela cena foi muito bonita. Aquilo marcou a mente e o coração da família de Moisés, da família de Arão. Mas vocês sabem, olhando agora para Levíticos capítulo 11, você encontra ali uma situação um pouquinho diferente, um pouquinho estranha. Aquilo que foi uma manifestação da presença de Deus, uma manifestação de júbilo, de gratidão a Deus, estavam no meio de Deus. O capítulo 10 começa de maneira um pouquinho estranha, um pouquinho diferente. É claro que 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, em muitas ocasiões ofereceram o sacrifício, participaram do cerimonial, Deus os abençoou e continuava abençoando. Mas teve uma ocasião, e ela ficou registrada na palavra, em que eles não fizeram a vontade de Deus. Eles tinham sido orientados como deveriam realizar o cerimonial no tabernáculo. Mas teve uma ocasião, infelizmente, que eles não obedeceram a Deus. E eles tiveram uma recompensa muito trágica, pelo fato de não estarem fazendo a vontade de Deus. Vocês conhecem a história. Nadab e Abiú, eles fizeram a coisa errada diante de Deus. E aqui fica para nós uma lição, não? Não importa quantas vezes nós fomos obedientes a Deus, quantas vezes nós fizemos a vontade de Deus, pode ser que em algum momento ou outro aconteça de nós fazermos a coisa errada. E pode vir a consequência para nós, quem sabe não tão drástica como foi para esses 2 servos de Deus, mas nós podemos ter a consequência. Eles não consultaram Moisés num determinado dia, eles não consultaram o seu pai, Arão, quando eles entraram para oficiar ali no santuário. Não seguiram a palavra de Deus. Esse é um ponto forte que é mencionado aqui. Eles desobedeceram, fizeram a coisa errada e eles não seguiram a palavra de Deus. Eles tinham sido orientados que eles deveriam usar o fogo que já havia no tabernáculo. Aquele fogo que Deus acendeu, que permaneceria para sempre no santuário, que estava ali no altar de sacrifício. Mas eles não usaram aquele fogo. Eles foram usar um fogo que a Bíblia chama de um fogo que estranho, um fogo estranho. O que é esse fogo estranho? Mas o fogo não é sempre fogo, né? Mas é diferente do fogo do outro aqui, não? É claro que os sacerdotes, eles passavam o dia todo ministrando no santuário. Esse era o trabalho. Eles também tinham que almoçar, não tinham? Você, quando tem que almoçar, você tem que fazer a comida. Ou então você tem que esquentar a comida. Eles também, trabalhando no santuário, tinham que comer. E tinham que fazer a comida. Ou tinham que esquentar a comida. E então, esse fogo que eles usaram não era o fogo do tabernáculo, mas era o fogo que eles usavam lá para as outras coisas naturais e normais. E eles trouxeram aquele fogo para acender o incensário lá no santuário. E eles foram repreendidos por Deus de maneira drástica. Se você olhar assim o contexto, os comentários, vocês vão ver que naquele dia eles não estavam sóbrios. A própria Bíblia diz assim: se livre do vinho, se livre de bebidas fortes. Vocês não podem usar isso, mas naquele dia eles estavam o quê? Eles estavam praticamente embriagados. Não estavam com o senso normal da sua mente. E em vez de eles usarem lá o fogo do santuário, aquele que Deus havia acendido, eles usaram um fogo diferente, um fogo estranho. E foram completamente repreendidos por Deus. Eles não perceberam, não, que estavam causando, diante de Deus, uma desobediência tal. E, embora não parecesse nenhuma diferença no fogo, os dois queimam, os dois têm a mesma chama, a mesma cor da chama. Parece que não há diferença nenhuma. Mas qual era a diferença? Havia uma diferença.
Qual era a diferença? A diferença é o seguinte, era a ordem de Deus. A ordem de Deus é que fazia a diferença. Usem este daqui. Este é para ser usado no santuário. Este daqui não pode ser usado. E então, a diferença era a ordem de Deus. É fácil da gente ilustrar isso daí com respeito ao dia da semana. O primeiro dia da semana, ele é tão bom quanto ao sétimo dia. Certo? Ele é tão bom quanto ao sétimo dia, você olhando assim para o que acontece no primeiro dia e para o que acontece no sétimo dia. Só que o sétimo dia, ele é diferente do primeiro dia da semana. Por quê? Porque o sétimo dia contém uma ordem do Senhor. Diferente, não tem no primeiro dia, não tem no segundo dia. É diferente. Ali você tem a ordem de Deus. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então o sétimo é diferente do primeiro. A mesma coisa, o fogo lá do santuário, diferente do fogo que eles usavam para as atividades comuns. Por quê? Porque ali havia a ordem do Senhor. E aqui fica para nós, né, verdade, uma lição espiritual para todos nós. Muito cuidado em não desobedecer a ordem de quem? A ordem do Eterno. Não desobedecer. Se ele pediu aquilo, nós temos que obedecer. Não pode ser qualquer coisa, não pode ser de qualquer jeito, certo? Qualquer coisa serve, para as coisas espirituais elas não servem. Qualquer coisa serve. Nós temos que obedecer ao Senhor e à ordem do Senhor que lhe foi dada. Então vejam, eles estavam embriagados naquele dia. E o fato de embriagar também tem uma outra lição para nós, não? Deus disse, se livrem do vinho, se livrem da bebida forte. Por isso que nós evitamos essas coisas. Por quê? Podem mexer o nosso senso. Nós não podemos, uma vez com bebida alcoólica em nosso corpo, podemos não ter saúde e podemos não fazer a vontade do Senhor. Deus se preocupando também com a nossa saúde, né? Deus se preocupando com a nossa saúde. E o capítulo 11 do livro de Levíticos, ele também fala da preocupação de Deus com respeito à nossa saúde. Deus tem uma preocupação com o nosso corpo, sendo sacerdote ou não sendo sacerdote, mas ele deu uma orientação geral para todas as pessoas. Cuidem do seu corpo, cuidem da sua saúde. E Deus então orientou. Ele tinha um objetivo no final. Se você pegar o capítulo 11 de Levíticos, você vai perceber que as últimas palavras é o seguinte: eu quero que vocês sejam o quê? Santos. Quero que vocês sejam santos. Sereis santos, diz o Eterno. E então Deus, preocupado com isso, ele deu uma orientação a respeito também da questão da nossa alimentação. E no capítulo 11 você encontra ali alguns alimentos de origem animal que podem ser comidos e outros que não podem ser comidos. Por que Deus deixou essa... Por que o Eterno, o nosso Pai, deixou essa orientação? Preocupados com o quê? Com a nossa saúde. O povo de Israel, quando saiu do Egito, eles tinham recebido a influência negativa do Egito. E agora, no transcorrer até chegar à terra de Canaã, a terra prometida, eles deveriam então ser orientados novamente. Deveriam então mudar os seus hábitos que aprenderam lá no Egito. E agora então Deus começa a orientá-los. E então você encontra no capítulo 11, você encontra ali Deus orientando acerca de animais, que tipo de animal nós podemos nos alimentar ou não. Não é todos os tipos de animais que existem que nós podemos nos alimentar. E ali você encontra uma relação deles, não? Uma relação deles, que tem algumas características. Também a mesma coisa com respeito às criaturas aquáticas, né? Os peixes. Também tem um tipo de peixe, um tipo de animal aquático que você pode se alimentar e que você não deve se alimentar. E essas orientações estão ali no capítulo 11 de Levíticos. A mesma coisa é com as aves, não? Algumas nós podemos nos alimentar, outras nós não podemos. E tem ali algumas características. Até alguns insetos, não? Até alguns insetos. A nossa cultura ocidental, geralmente, ela elimina alguns insetos. Eu acho que você nunca comeu grilo, não? Alguém sabe o gosto de um grilo assado?
O gosto de um gafanhoto assado? Não. Mas vocês sabem que existem ali duas correntes de interpretação com respeito à alimentação de João Batista, certo? E o gafanhoto, um tipo de gafanhoto, poderia ser comido, né? Parte do gafanhoto. E então uma corrente, né, diz o seguinte: olha, o gafanhoto que João Batista comia, ele podia ser um inseto, né? Poderia ser um inseto desse aí, porque há uma certa liberação com respeito a isso. Então, há algum tipo de alimento que você pode, outro você não pode, alguns animais você pode, não pode, algumas aves você pode ou não. Então, os israelitas, né, eles tiveram que adotar uma atitude de desprezar aquilo que é imundo, e desfrutar dos alimentos que Deus havia considerado limpo. Então Deus faz uma separação desde o tempo lá da Arca de Noé, né? Desde o tempo da Arca. Existem animais que são limpos, e eles entraram quantos casais na Arca? 7 casais. E existem os animais imundos, e eles entraram quantos na Arca? 2, para a preservação, para uma função especial na natureza. E então, desde aquela época, Deus já orientou: esse daqui é limpo, esse daqui é imundo. E no livro do Levíticos nós encontramos novamente essa orientação. Então, nós temos que desprezar aquilo que é imundo, e nós temos que desfrutar daquilo que é limpo e necessário para o nosso organismo. O que Deus estava querendo aqui? O Eterno estava pedindo para o povo de Israel que eles deveriam tratar de não agradar-se a si mesmo, mas agradar a quem? Ao Senhor. Agradar ao Senhor. Deus estava dizendo o seguinte para o povo de Israel: os outros até podem fazer, mas vocês, que são uma nação santa, um povo especial, para vocês não podem, né? Às vezes a gente até diz isso para algumas pessoas, né? Os outros podem, mas você não pode, dependendo da função que você exerce, dependendo do trabalho que você exerce, né? Nós temos a nossa presidenta, né? A Dilma. Algumas pessoas podem fazer algumas coisas, e não tem problema nenhum, mas se ela fizer aquela mesma coisa, pode ter o quê? Uma repercussão negativa. E Deus estava dizendo a mesma coisa: olha, os outros até podem, mas para vocês, que é um povo diferente, vocês não podem. Então Deus estava aqui orientando o povo, dando as orientações para que lá no final o seu povo fosse um povo fiel, um povo obediente e um povo que seria santo diante de Deus. A palavra santo aqui, sereis santos, é uma palavra que tem que ver mais com separado, Deus queria um povo santo. Isso não quer dizer que Deus queria um povo que não tivesse pecado, não é isso, né? Não tivesse pecado, mas um povo que é separado para um trabalho, para uma função especial. E Deus determinou então o que o povo deveria fazer. Então nós precisamos, uma lição que fica para nós do texto é o seguinte: nós precisamos conhecer a palavra. Esse é um ponto. Conhecer a palavra. Nós precisamos respeitar a palavra. É o que não aconteceu com Nadab e Abiú. Nós temos que respeitar a palavra, a ordem do Senhor, e nós temos que obedecer às ordens de Deus. Quando estão aqui as ordens de Deus explanada para todos nós devemos obedecer. Os sacerdotes deveriam ensinar o povo. Então Deus chamou Arão, seus familiares, para que eles ensinassem o povo. Deus chamou Moisés para que ensinasse o povo. Eles deveriam lembrar constantemente dos mandamentos do Senhor. Lembrar constantemente dos mandamentos do Senhor. Isso me faz lembrar, nós já lemos um texto aqui hoje, né, que diz que eles deveriam colocar um fio, né, um fio nas bordas das vestes, para que a pessoa, olhando para os fios, o fio da borda da veste, se lembrasse do quê? Dos mandamentos do Senhor, para não seguir o quê? A sua própria vontade, mas para obedecer os mandamentos de Deus durante toda a vida. Sereis santos, é o último verso da leitura de hoje. Sereis santos. É isso que Deus quer. Um povo separado, um povo especial, um povo obediente, um povo que respeita a palavra de Deus, um povo que segue os mandamentos do Senhor. E que isso sempre possa acontecer com cada um de nós. Amém. É a minha oração por vocês e por todos nós. Amém. Amém.